Hoje é o 11º dia do nosso jejum e estou lendo aqui o livro 21 Dias até Transbordar. Pastor Ricardo Guimarães. O meu cálice transbordará, baseado no Salmo 23:5. Transborde em amor e sirva ao Senhor. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João 13, 4 e 5. Tudo que João relatou aqui aconteceu imediatamente após a ceia. E por que é tão chocante? Porque tudo que aconteceu nesse texto deveria ter acontecido antes da ceia. O que aconteceu nessa ceia jamais aconteceria em qualquer outro lugar, mesmo em uma casa simples nos dias de Jesus. E quando os discípulos acordaram para o que havia acontecido, era tarde demais. Todos haviam comido com os pés sujos e eles só perceberam isso depois do jantar. Mas Jesus, cheio de amor, vai lhes ensinar, porque quem ama serve. Quem ama serve quando surge a oportunidade. Na época de Jesus, as ruas e as estradas não eram asfaltadas e as pessoas não usavam tênis nem sapatos. Quem tinha algum poder aquisitivo usava sandálias. Mas eram sandálias abertas, feitas de couro, sandálias que não tinham palmilhas, não tinham muito conforto e quem era pobre ou escravo andava descalço. Por isso, quando uma pessoa caminhava na rua debaixo do sol quente da Palestina, os pés ficavam totalmente empoeirados. Se a pessoa suasse ou transpirasse muito, aquela poeira se transformava numa espécie de lodo. De modo que a pessoa que chegava em casa com os pés empoeirados e cansados, se tivesse algum poder aquisitivo, ela teria um criado que vinha imediatamente com uma bacia de água fresquinha e lavava os pés do dono da casa. E esse ato trazia um bem-estar muito grande, porque relaxava, aliviava os pés da pessoa que chegava da rua. E isso acontecia no dia a dia, ou seja, fazia parte da rotina de toda a família. Quando tinha um banquete, uma ceia, um jantar ou uma festa, o dono da casa tinha vários criados já preparados, com bacia e água limpa e fresquinha para receber os convidados que vinham das ruas com os pés empoeirados. E esses criados, com uma toalha e bacia com água, lavavam os pés dos convidados e os enxugavam. Normalmente, esse ato de lavar os pés de um convidado em um banquete acontecia antes do jantar, quando todos já estavam assentados à mesa. E esclareça-se que a mesa no tempo de Jesus tinha no máximo 50 centímetros de altura e um formato de uma letra U, com várias almofadas no chão que serviam para que os convidados apoiassem o cotovelo e um lado e com outra mão pudessem se servir. Os convidados ficavam semideitados na mesa e os criados vinham por trás com a bacia e a toalha para lavar e enxugar os pés até no máximo um pouquinho antes da refeição, quando todos já estavam à mesa. Portanto, tudo o que aconteceu após a ceia era para ter acontecido antes, mas como só aconteceu depois, eles perderam uma grande oportunidade de servir ao Senhor. Isso significa que todos jantaram com os pés sujos, porque ninguém conseguiu ver a oportunidade diante de si. Além de Jesus, havia 12 discípulos, e não teve nenhum que pudesse se dignar de lavar os pés dos outros, nem mesmo do próprio mestre. E a cegueira era tão grande que eles só se deram conta quando Jesus se levantou, cingiu-se com uma toalha, pegou a bacia e passou a lavar os pés de todos eles. E sabe o que é pior? Depois daquele dia, nunca mais qualquer um dos discípulos de Jesus teve a oportunidade de servi-lo novamente. Sabe qual é a hora certa de servir ao Senhor? Na hora que surge a oportunidade. Os discípulos perderam. Mas você não pode perder. Precisamos estar atentos, porque muitas vezes essas oportunidades vêm quando o nosso líder nos convoca. Muitas vezes essas oportunidades surgem quando o pastor nos pede algo.
Essas oportunidades aparecem quando somos escalados para fazer algo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O tempo de servir ao Senhor é hoje. A hora de servir é agora. Porque nossos dias nessa terra estão contados. E cada dia que passa é um dia a menos. Os discípulos perderam uma oportunidade que jamais se repetiria na vida deles. Mas eu declaro que você não vai perder. Segundo tópico, quem ama serve com humildade. Naquela época, esse hábito de lavar os pés antes de comer era seguido à risca. E se a pessoa não tivesse poder aquisitivo para ter um criado, a pessoa menos importante da casa é que deveria fazer o trabalho de um escravo como um filho mais novo e a pessoa menos importante no evento. Era uma tarefa que não fazia parte apenas da etiqueta social, era o costume daquela época. Então, se a pessoa era pobre e não tinha um criado, o menor da sua família já sabia que aquela tarefa desonrosa cabia a ele, que deveria fazer sem reclamar. Naquela última semana, Jesus caminhou da Galiléia até Jerusalém e ficou a semana toda caminhando até o Monte das Oliveiras, onde ele pernoitava, e o Templo de Jerusalém. De forma, eu e os pés ficaram bastante empoeirados. Lá no Monte das Oliveiras não tinha água para lavar os pés. E quando Jesus saía do Monte das Oliveiras para entrar em Jerusalém, também não lavava os pés durante uma semana. Ele e todos os discípulos ficaram com os pés não apenas empoeirados, mas também encardidos. E Jesus disse para os discípulos: já está tudo preparado no cenáculo. Lá eu vou participar da Páscoa com vocês. E quando chegou a hora da Páscoa, e o Evangelho de Lucas diz que ali dentro do cenáculo começou uma discussão entre os discípulos para saber qual deles parecia ser o maior. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E por que da discussão? Porque sentar-se à mesa perto do anfitrião, ao lado da principal pessoa traduzida para os demais, que essa pessoa também era muito importante. Então, eles começaram a discussão para saber quem era o mais importante para se sentar mais próximo de Jesus. Mas no final, quem acabou pegando esses dois lugares foi João, que se sentou à direita do mestre, e Judas Iscariotes, que se sentou à esquerda. Os demais se distribuíram ali na mesa e Pedro ficou na outra ponta que sobrou. Ele acabou sendo o menos privilegiado naquela mesa que era uma forma de U. Pedro ficou na extremidade da ponta do U, longe do principal convidado, que era Jesus. E isso já foi um problema, porque Pedro ficou emburrado. Para ele, essa situação já estragou o seu jantar. Todavia, antes do jantar, o que precisaria ser feito? Lavar os pés empoeirados, porque todos já estavam ali, deitados nas almofadas, apoiados com o cotovelo, preparados para iniciar aquela Páscoa. Mas ninguém, nenhum dos 12, se ofereceu para ir pegar a bacia, encher de água e lavar os pés dos demais. Por quê? Porque isso seria uma confissão de menos importância. E ninguém queria parecer menos importante naquele jantar com Jesus. Até porque eles acreditavam que depois daquele jantar, Jesus seria coroado rei. E de fato, ele seria, não como uma coroa de ouro, e sim como uma coroa de espinhos. Porém, eles não sabiam disso. Eles queriam saber quem era o mais importante para poder dizer: eu vou fazer parte do ministério de Jesus. Eles queriam cargo, eles queriam status, eles queriam importância. E ninguém foi encher a bacia com água para lavar os pés dos que estavam naquele cenáculo.
nem para lavar os pés do principal da mesa, que era Jesus Cristo. Por isso, a acabada ceia de Jesus, se levantou e, sem dizer uma só palavra, tirou as vestes da frente de todos aqueles discípulos, pegou uma toalha, amarrou na cintura, enrolou em volta do seu corpo. Depois pegou uma bacia vazia e a encheu com água. E em seguida começou lá na ponta da mesa lavar os pés dos seus discípulos. E os discípulos ficaram chocados por dois motivos. Primeiro, ao ver Jesus se despir. Depois, ao vê-lo realizar a tarefa desonrada e humilhante de um servo, de um criado, de um escravo. Eles ficaram mudos, sem reação. Mas Pedro, que estava mais distante, na outra extremidade da mesa, ficou analisando a situação e pensou: eu vou ser diferente deles. Ninguém está protestando, ninguém está reclamando, todos estão aceitando. Eu vou ser diferente. Eu vou mostrar para Jesus que eu não sou como os outros. Eu vou mostrar para Jesus que eu sou diferente de todos eles. Quando chegar a minha vez, eu já sei o que vou fazer. E orgulhosamente, quando chegou a vez de Pedro, porque ele estava na outra ponta da mesa, Pedro já tinha visto Jesus lavar os pés dos outros. Então, de forma ensaiada, pensada, calculada, ele diz: o Senhor vai me lavar os pés? E Jesus respondeu: o que eu faço agora, entenderás somente depois. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o que eu vou fazer agora, depois eu explico. Então Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Pedro estava cheio de soberba, fingindo humildade. Nunca permitirei que me laves os pés. Nesse momento, Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E Pedro, sem entender as palavras do mestre, rapidinho mudou de ideia e pediu para lavar ele todo. Sabe por quê? Porque a aparente humildade dele era tudo falsidade. Ele já tinha planejado falar todas aquelas coisas. Ele teve tempo de preparar uma reação para fingir humildade. E Jesus, depois de lavar os pés de Pedro, vai tirando a toalha e vai colocando a própria roupa. E quando ele está se trocando, ele pergunta: vocês compreendem o que eu fiz? Em seguida, Jesus passa a explicar: vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu sou o Senhor, ele não está dizendo se eu sou servo, se eu sou diácono, mas se eu que sou o Senhor e mestre e agir como se eu fosse um diácono, vocês devem ser diáconos uns dos outros. A grande lição do lava os pés foi a lição do serviço. Jesus corrigiu aquela ideia de um querer ser maior do que o outro e, pelo seu exemplo, os ensinou a serem verdadeiros diáconos uns dos outros. Jesus não queria levantar uma elite de homens importantes, mas de servos verdadeiros. Por isso, mesmo que você seja uma pessoa muito importante na sua empresa, no quartel, na estrutura da igreja, mas no reino de Deus, você é um diácono. Ponto 3. Quem ama, serve hoje, treinando para a eternidade. Quem imagina que o céu é um lugar de inatividade, engana-se grandemente. A Bíblia nos assevera com toda a clareza que por toda a eternidade serviremos ao Senhor, sem dúvida com o maior dos serviços, o serviço da adoração. O céu não será um lugar para ficar dormindo ou passeando, ou passeando deitado numa nuvem, não. O céu é um lugar onde faremos o que o nosso espírito mais anseia: servir ao Senhor dos Senhores. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3. Sabe o que esse texto está dizendo?
que quem é servo hoje vai servir ao Senhor naquele dia também. E esse é um princípio espiritual. Quem serve hoje é que vai servir naquele dia. Quem é coluna hoje será coluna naquele dia. Quem adora hoje vai adorar naquele dia. Quem se aliança hoje vai estar aliançado com ele naquele dia. Quem já congrega hoje vai habitar para sempre na casa do Senhor. Por isso, a hora certa de servir ao Senhor é antes da eternidade, porque hoje estamos sendo treinados para aquele grande dia, quando reinaremos com o Senhor sobre as nações da terra. Veja como as coisas de Deus são diferentes do mundo natural. Hoje você trabalha numa empresa, dedica a sua vida, faz o seu melhor. Se você adoecer e não puder mais trabalhar, a empresa contrata outro e coloca no seu lugar. Você pode ser o melhor funcionário, aquele que começou a trabalhar jovem em uma empresa e ela foi seu único serviço. Quando você não está rendendo mais, a empresa aposenta você e substitui por outro funcionário mais novo. Por melhor profissional que você seja, todo o seu trabalho um dia vai se encerrar aqui. É muito do que você fez e muito do que você fez há algum tempo, depois ninguém se lembrará mais. Todavia, aqueles que servem ao Senhor hoje, quando o seu serviço aqui terminar, tem algo maior e mais glorioso esperando por você na eternidade. Sabe por que eu sirvo ao Senhor? Porque eu passei a minha adolescência toda orando ao Senhor, respondendo a diversos apelos e pedindo ao Senhor para me usar. E agora que o Senhor está me usando, eu não vou deixar que o outro faça o que o Senhor me chamou para fazer. Todavia, há muitas pessoas que ainda não servem ao Senhor. E hoje é o tempo oportuno de você decidir servir ao nosso Deus. Muita gente não entende como alguém pode ser tão dedicado, tão consagrado e apaixonado pela obra do Senhor. As pessoas de fora olham para nós e ficam confusas porque Ele nos vê servindo com um sorriso nos lábios. E elas nos olham e dizem: eu não entendo qual o motivo de tamanha alegria. O motivo é que nós estamos nos preparando para o dia em que entraremos pelos portais eternos e para sempre serviremos ao Senhor. Que você possa estar meditando nessa palavra e compartilhando com os amigos, com as pessoas que você se importa, e seja um servo fiel. Seja um servo fiel aos propósitos de Deus, porque o Senhor jamais irá se esquecer de nós. E nós precisamos amar a sua casa, precisamos amar o seu reino, precisamos amar a Jesus. E servir aos nossos irmãos é uma demonstração de amor.